o dia parecerem vulgarmente pesado para Gonçalo Silva, embora ele não soubesse exatamente porquê. Talvez fosse o silêncio opressivo da sua casa de aldeia, uma construção de pedra que parecia amplificar a sua solidão, ou a forma como o sol do final da tarde pairava baixo no horizonte, dourado e preguiçoso, como se estivesse à espera que algo finalmente acontecesse. Tinha-se vestido com um esmero que já não era habitual, alisando meticulosamente as rugas da sua camisa de linho e passando a mão pelo cabelo não uma, mas duas vezes, apenas para ter a certeza de que estava apresentável. A noite de hoje era suposto ser uma oportunidade. Talvez uma pequena, quase insignificante, mas ainda assim uma oportunidade para avançar após anos de uma solidão silenciosa que se tornara a sua companheira mais fiel. Contudo, tudo mudou no momento em que o seu telemóvel vibrou na mesa de madeira, emitindo um zumbido que cortou o silêncio. A mensagem era de uma simplicidade brutal: peço desculpa, mas não vou conseguir ir. Nenhuma explicação, nenhuns detalhes, nada. Apenas a finalidade fria e impessoal de um encontro às cegas cancelado. Se acredita na bondade, na compaixão e nas segundas oportunidades, por favor, deixe o seu gosto, comente, partilhe e subscreva. O seu apoio ajuda estas histórias a chegar a mais corações. Gonçalo saiu do restaurante com uma estranha mistura de desilusão e uma aceitação entorpecida. Não estava zangado, a vida já lhe ensinara que as pessoas carregam fardos sobre os quais nem sempre falam. Mas sentiu algo a puxá-lo, uma espécie de instinto que não conseguia explicar, guiando os seus passos em direção ao parque de estacionamento em vez de o levar diretamente de volta ao seu carro. Talvez estivesse apenas a tentar arejar a cabeça, a dissipar a névoa do desapontamento. Ou talvez, uma parte mais profunda dele pressentisse que a sua noite não estava tão terminada como parecia. Deu um passo para o exterior, sentindo a brisa morna da noite a envolver-lhe o rosto. O céu, uma tela pintada com tons suaves de ouro e laranja pastel, servia de pano de fundo para os carros que passavam lentamente na periferia do estacionamento. Eram famílias a regressar a casa depois de jantares tardios ou de recados de fim de semana, pequenas vinhetas de uma vida que lhe parecia distante. Mas uma cena, em particular, fê-lo parar a meio do passo, congelando no lugar. Perto da extremidade mais distante do parque, sentada no chão e encostada a um UMM azul marinho, estava uma mulher. Tinha os joelhos dobrados junto ao peito e os ombros tremiam com soluços silenciosos e desesperados. Ao seu lado, duas crianças pequenas estavam sentadas, um menino com cerca de 5 anos e uma menina não mais velha que 4, observando a mãe com olhos grandes e confusos, a sua inocência a contrastar dolorosamente com a angústia dela. As suas roupas eram simples mas limpas, embora gastas pelo uso, e a blusa da mãe parecia ligeiramente amarrotada, como se ela tivesse feito o seu melhor para parecer composta, mas a vida tivesse tido outros planos. Gonçalo não a conhecia. Pelo menos, achava que não. Mas havia algo na curva do seu rosto, nas ondas castanhas do seu cabelo, na camisa azul suave que ela usava. Atingiu-o com um reconhecimento súbito e avassalador. Ele tinha visto a fotografia dela mais cedo nesse mesmo dia. Era Mariana Costa, a mulher que tinha cancelado o encontro com ele há apenas meia hora. E agora, ela estava ali, destroçada no parque de estacionamento, com duas crianças a encostarem-se a ela em busca de conforto. Ele hesitou por um longo momento, o coração a bater descompassado, não querendo intrometer-se na dor de uma estranha. Mas a visão das suas mãos a tremer e das suas bochechas manchadas de lágrimas puxou-o para a frente, ignorando todas as convenções sociais. Não houve momento de apresentação, nem constrangimento, nem qualquer questão sobre o que seria apropriado fazer. Havia apenas uma verdade tácita entre estranhos: por vezes, a vida une as pessoas no exato momento em que elas mais precisam umas das outras. Mariana levantou a cabeça ao sentir a sua aproximação. Os seus olhos, vermelhos e inchados, revelaram um vislumbre de surpresa quando o reconheceu. Parecia envergonhada, quase assustada, e Gonçalo sentiu um aperto doloroso no peito. Era o olhar de alguém que não queria sobrecarregar ninguém, alguém que esperava conseguir manter-se inteira apenas o tempo suficiente para atravessar a noite. Enquanto ela tentava recompor-se, limpando as lágrimas com as costas das mãos, Gonçalo compreendeu sem precisar de uma única palavra. Ela não tinha cancelado porque mudara de ideias sobre conhecê-lo. Tinha cancelado porque algo de terrivelmente errado acontecera, e ela não tinha a força necessária para fingir que estava tudo bem. Ele sentou-se a uma distância respeitosa dela, o alcatrão ainda morno do dia a servir de âncora para aquele momento surreal. Mariana tentou explicar, a sua voz a tropeçar em desculpas e suspiros apressados, mas Gonçalo abanou suavemente a cabeça, não para a dispensar ou rejeitar, mas para lhe dizer silenciosamente que ela não tinha de justificar a sua dor. Ele via o esgotamento profundo nos seus olhos, o desgosto que ela tentava mascarar por causa dos filhos, e sentiu o peso da sua história antes mesmo de ela a contar. Com o passar dos minutos, as emoções de Mariana foram-se desenrolando lentamente. Contou-lhe a verdade com uma honestidade trêmula. Contou como era mãe solteira há 3 anos,
desde que o marido os abandonara por outra vida, outra mulher, outra versão de si mesmo que não incluía a sua família. Contou como tinha tentado incansavelmente construir um lar estável para os seus filhos, fazendo malabarismos entre 2 empregos e aulas noturnas para lhes garantir um futuro melhor. Contou como, finalmente, e com muita hesitação, tinha concordado com um encontro às cegas organizado por uma amiga em comum, após anos a dizer a si mesma que ainda não merecia a felicidade. E contou como, precisamente quando estava a sair de casa, a sua ama cancelara à última da hora, deixando-a sem outra opção senão levar os filhos consigo enquanto tentava perceber o que fazer. Mariana ficara sentada ali, no parque de estacionamento, com o coração a martelar no peito e as crianças no banco de trás a fazerem perguntas inocentes, e percebeu que não podia entrar num restaurante sofisticado daquela maneira. Não podia fingir ser alguém despreocupado, elegante ou pronto para um encontro. Por isso, cancelara. Mas depois de carregarem enviar, desmoronou. Foi esmagada pela mistura avassaladora de culpa, solidão e a pressão constante para se manter forte por todos. Gonçalo ouviu em silêncio, a sinceridade nas palavras dela a sentar à volta deles como o ar do anoitecer. Ela não era fraca, estava exausta. Não era dramática, estava no seu limite por carregar tudo sozinha. Algo dentro de Gonçalo mudou naquele momento. Uma compreensão profunda floresceu no seu peito. Ele percebeu que ela não tinha cancelado por não o querer a ele, cancelara porque não queria desapontá-lo. E, no entanto, tudo o que ele sentia era admiração. Não pena, admiração. À medida que o sol mergulhava ainda mais no horizonte, pintando sombras suaves sobre as linhas do estacionamento, os filhos de Mariana começaram a sentir-se mais à vontade com ele. O menino, Diogo, ofereceu a Gonçalo um chocolate meio derretido que tirou do bolso, e Gonçalo aceitou-o como se fosse um presente inestimável. A menina, Beatriz, puxou os atacadores e mostrou-lhe orgulhosamente o desenho de borboleta nos seus ténis. Já não o viam como um estranho. Viam-no como alguém seguro, alguém gentil, alguém que não fazia a mãe chorar ainda mais. Gonçalo sugeriu algo simples e amável, uma pastelaria familiar ali perto, em vez do lugar elegante que tinham planeado. Um sítio iluminado, quente e acolhedor, onde as crianças pudessem rir sem julgamentos e onde ninguém se importasse se a vida não fosse perfeita. Mariana hesitou, com medo de ser um fardo. Mas o olhar esperançoso nos rostos dos seus filhos impeliu-a a aceitar. Dentro da pastelaria, o mundo pareceu suavizar-se. O aroma a batatas fritas, a pão quente e a café enchia o ar. O som do tilintar dos pratos misturava-se com conversas animadas. Diogo e Beatriz puseram-se a colorir os menus infantis enquanto Mariana recuperava lentamente o fôlego, observando Gonçalo com uma mistura de gratidão e incredulidade. Ele não a tratava como uma obrigação. Não agia como se estivesse incomodado ou desapontado. Agia como alguém que estava exatamente onde queria estar. Com o desenrolar da noite, algo delicado e inesperado começou a formar-se entre eles. Não era romance, ainda não, mas algo mais profundo. Respeito, ligação, um sentido de esperança frágil mas poderoso. Mariana confessou o quão aterrorizada se sentia a criar os filhos sozinha. Como, em alguns dias, se preocupava por não ser suficiente. Como desejava que alguém a visse, não apenas como uma mãe a lutar para se manter à tona, mas como uma mulher com sonhos ainda vivos dentro de si. Gonçalo compreendeu mais do que ela esperava. Partilhou como a solidão o envolvera depois de perder ambos os pais no espaço de poucos anos. Como a quinta da sua família parecia demasiado silenciosa agora. Como ansiava por uma vida cheia de risos, de responsabilidade e de significado, e não apenas de rotinas e divisões vazias. Não eram duas pessoas destroçadas a tentar consertar-se uma à outra. Eram dois mundos incompletos a encontrar um lugar para se conectarem suavemente. As horas passaram sem que nenhum deles desse por isso. Quando finalmente voltaram para o parque de estacionamento, o céu tinha-se transformado num azul profundo, salpicado de estrelas. Mariana prendeu os filhos nas suas cadeirinhas, sussurrando beijos de boa noite, enquanto Gonçalo permanecia por perto, sem saber o que dizer, mas ciente de que a noite tinha mudado algo em ambos. Antes de Mariana fechar a porta, Beatriz estendeu a mão e entregou a Gonçalo o seu desenho a lápis de cera. Uma família de bonecos de palitos de mãos dadas sob um sol brilhante. 4 figuras em vez de 3. Mariana gelou, embaraçada, mas os olhos de Gonçalo suavizaram-se enquanto ele dobrava cuidadosamente o desenho e o guardava no bolso com uma reverência silenciosa. Às vezes, as crianças veem o futuro muito antes dos adultos. Enquanto Mariana estava ali, sob o brilho do candeeiro da rua, sussurrou que nunca esperara encontrar tamanha bondade de um estranho no seu momento mais frágil. Gonçalo respondeu-lhe simplesmente que ela tinha sido forte durante demasiado tempo. E que, naquela noite, outra pessoa podia ser forte por ela. Antes de ler o final, se esta história tocou o seu coração, por mais pequeno que seja, por favor, deixe o seu gosto no vídeo,
partilhe e subscreva para que mais histórias bonitas possam encontrar as pessoas que precisam delas. As semanas que se seguiram foram lentas, calorosas e repletas de momentos simples que foram cozendo as suas vidas, não com gestos dramáticos ou confissões repentinas, mas com uma presença consistente. Gonçalo ajudava Mariana com as compras do supermercado quando o horário dela era apertado. Mariana convidou-o para a exposição de arte da escola do Diogo. Beatriz insistiu que ele assistisse ao seu ensaio de balé, onde ela rodopiava desajeitadamente, mas com orgulho imenso para ele. E de cada vez, Mariana observava com um espanto silencioso, percebendo que aquilo não era uma bondade fugaz. Aquele era um homem que aparecia. Numa noite, depois de um dia longo, Mariana perguntou a Gonçalo por que é que ele ficava, por que é que se importava tanto. Ele respondeu da forma mais simples e honesta possível. Porque o amor não era sobre o momento certo ou a perfeição. Era sobre escolher alguém mesmo quando a vida estava uma confusão. Porque os filhos dela pareceram-lhe família antes mesmo de ele perceber porquê. Porque as suas lágrimas no parque de estacionamento lhe tinham mostrado a sua força, não a sua fraqueza. E enquanto Mariana se encostava suavemente a ele, com as crianças a rir ali perto, sentiu algo que não sentia há anos. Segurança, parceria, esperança. Antes de o vídeo terminar, diga-me nos comentários que parte da jornada da Mariana mais tocou o seu coração. Por vezes, as histórias mais bonitas começam no exato momento em que tudo parece estar a desmoronar-se. E por vezes, um encontro cancelado é apenas o destino a abrir caminho para algo muito mais significativo.